descobrimos dentro de uma contextualidade implícita que está dentro da exegese que a gente não vê. Jesus escolhe Cesareia de Filipe como lugar estratégico. Agora pergunta por quê, pastor? Pergunta por quê, pastor? Pergunta por quê? Eu acredito no poder do diálogo. O diálogo faz entender. O diálogo faz saber. O diálogo faz compreender. Meu amigo evangelista, Deus, faça favor, vamos dialogar sobre esse assunto aqui. Vamos dialogar. Prepare essa cadeira aqui. Vamos dialogar. Vamos fazer um diálogo. Me deixa. Vocês vão entender sobre isso. Tira aqui, mas aqui perdoa aqui você. Não está filmando, então quando você está aqui, está filmagem bem bonita. Aqui. Sim. Eu também acredito, pastor, no poder do diálogo. Acreditando no poder do diálogo, nós vamos explicar esse fator aqui o porquê. Jesus procura Cesareia de Filipe. Vamos dialogar. Jesus não falava que o povo ele sentava. Ele não falava de pé, sentava. Era uma cultura dos rabinos de Israel. Pregava sentado. Eu acredito no poder do diálogo. Você sabe o porquê que Jesus procura Cesareia de Filipe, pastor? Por quê? Porque Cesareia de Filipe era aquela cidade que ficava distante de Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade que Jesus veio para Cesareia de Filipe depois da morte de João Batista. Sim. Você sabia disso? Sabia? Então quer dizer que antes de Jesus chegar, João Batista já preparava o caminho. Isso. Então quer dizer que depois que João Batista morre, a morte de João Batista atinge Cesareia de Filipe e também a fé dos discípulos. Nem só a região toda de Israel, porque João era conhecido nacionalmente, era conhecido como profeta nacional. João tinha um respeito enorme, João tinha um conceito enorme. João estava na mídia, mas só que não aderia às patifarias do sistema, e isso levou à morte de João Batista. A morte de João Batista levou uma locomoção social muito grande, e essa locomoção atingiu o psico mental dos discípulos também. Porque quando nós falamos dos discípulos, nós achamos que os discípulos eram aqueles discípulos que tinham mais ou menos 50, 60 anos, e não era. Quando Jesus foi para Cesareia de Filipe, que pergunta os discípulos, os mais velhos lá tinham de 24 a 25 anos. Então você está me dizendo que Jesus caminha de Cafarnaum a Cesareia de Filipe, Exatamente. mais de 50 quilômetros. 50 Está no total de quase 3 dias a pé. Para tratar o psico mental dos discípulos. Para tratar o psico mental dos discípulos. Por quê? Porque o impacto que gerou a morte de João Batista, o psico mental dos discípulos estava tão saturado que Jesus sai com eles de Cafarnaum, 55 quilômetros, chegando lá em Cesareia de Filipe, escolhido como lugar estratégico para sanar a mente deles, para desbloquear a mente deles, retomar a sua cognição, para que a sua condição psicossocial não virasse uma turbulência, uma depressão, uma ansiedade, um nervosismo, não virasse uma desistência, e isso não culminasse para a desistência do apostolado mais tarde. Então isso me faz entender que Jesus tinha um propósito em Cesareia de Filipe. Exato. Mas para isso os discípulos precisavam estar atrás. E Jesus faz questão de caminhar quase 3 dias a pé para tratar dos discípulos, porque ele tinha um propósito em Cesareia de Filipe. Exatamente. Por isso que Cesareia de Filipe
foi aquela Cesareia escolhida por Jesus. Por quê? Porque Cesareia de Filipe? Filipe é o filho de Herodes, que reconstruiu Cesareia, sofisticou Cesareia, enriqueceu Cesareia, tinha teatro em Cesareia, tinha uma cultura avançada em Cesareia, mas também lá no sopé, lá no monte de Cesareia. Cesareia ficava ali uma região montanhosa, perto do Monte Hermon, ali onde nasce o rio é Jordão, lá perto do Monte Hermon. Jesus foi para ali, e Jesus tinha duplo propósito: trabalhar com os comentar com os discípulos, para que eles não viessem existir na caminhada, na trajetória do apostolado, e também revelar aos discípulos quem Jesus era de fato. Então quer dizer que Jesus tinha um propósito em Cesareia de Filipe. No sopé do Monte Hermon tinha um deus pagão chamado Pan. Então Jesus tinha um propósito para fazer em Cesareia de Filipe, mas para isso os discípulos precisavam estar com pisco metal. Ok, exatamente. Foi por isso que Jesus fez a pergunta crucial após caminhar 2 dias a 3 dias e meio a pé com seus discípulos. Ali é uma caminhada tratando os seus discípulos para chegar à pergunta crucial, para que os discípulos entendessem a quem chamou ele para o ministério do apostolado. E por que Pan? Por que existia esse Deus Pan lá? Esse Deus Pan é o Deus da mitologia grega, criado na mentalidade dos helenos, antigos gregos, que existia lá em Cesareia de Filipe. Mas só que não era só o Deus Pan, existiam mais os 3 templos, dedicado a Augusto, imperador romano. Mas existia uma caverna. Essa caverna lá em Cesareia era conhecido como uma caverna que todo mundo sabia da sua história. Todo mundo que olhava para essa caverna era o santuário do Deus Pan. Será que é a caverna que eu estou pensando? A caverna que dava acesso ao submundo, chamava Porta do Inferno? Exatamente, é por isso que Jesus fez a pergunta. Essa caverna era conhecida como o submundo, que dava acesso a Hades, que dava acesso à perdição. E essa caverna, quem era o porteiro dela? Era Pan. Era por isso que Jesus fez a pergunta aos seus discípulos: quem dizeis aos homens que eu sou? Quando Pedro revela a pergunta, Jesus fica de pé, chama Pedro e revela para Pedro que ele é Pedro. A igreja fez uma bagunça de entendimento teológico por causa disso. Colocou Pedro como apóstolo, colocou Pedro como papa, colocou Pedro em lugares que Pedro nunca foi, e colocou Pedro como um bocado de coisa. E Jesus está fazendo ali uma coisa tão óbvia. Jesus está pegando a revelação de Pedro. Jesus está falando que a revelação de Pedro é a pedra. Quando Pedro falou: tu és o Filho de Deus vivo, Jesus está dizendo para Pedro que Pedro revelou a pedra. Ou seja, quando Jesus estava para Pedro: Pedro, sobre esta pedra, eu te digo que tu és Pedro. Dentro do grego koiné, Pedro significa pedrar, uma pequena rocha que pode ser lançada fora. Jesus estava falando: Pedro, você é uma pequena rocha, você pode ser lançada fora. Mas sobre esta pedra, não é mais Petrão, é Petrá. Jesus está falando: mas sobre a Petrá, a grande rocha na palavra que sou eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Por que Jesus fala isso? Agora eu entendi. Por que você escolheu esse versículo? Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora eu entendi. Porque lá em Cesareia de Filipe existia esse Deus Pan chamado Deus Pagão. Exatamente. E é bem verdade que na mitologia grega, esse Deus Pan estava estabelecido sobre uma rocha. Exatamente. Então Deus queria destruir essa rocha, porque não existe igreja a não ser firmada sobre a rocha de Cristo. Então quer dizer que não existe outra porta senão a porta chamada Jesus. Então essa porta
não pode receber, porque não vê nem o conhece mais. Vós conhecereis, porque habita convosco e estará entre vós. Tem gramática, tem gramática. Então, peraí, meu pastor. O Senhor está me dizendo que depois que Jesus foi crucificado, Jesus, ele é levado para um quarto chamado Gabatá. Ele é chicoteado 39 vezes com um chicote de 3 pontas. É colocado sobre a sua cabeça um coroa de espinhos. Depois, Jesus é levado para fora, aonde vai ser posto em suas costas uma cruz que pesava especificadamente entre 60 e 50 quilos. Depois, Jesus é levado para um lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. E chegando lá no Calvário, os discípulos soldados vão retirar a cruz das costas de Jesus, e ele vai ser perfurado de um lado da sua barriga, onde vai sair sangue e água. Na sexta-feira ele morre, no sábado ele está morto, no domingo, no romper da manhã, ele ressuscita. Passa 40 dias com os discípulos, e nesses 40 dias vai ter várias aparições de Jesus, para dizer para os discípulos que ele iria e deixaria esse consolador. Esse consolador, o Senhor está fazendo, está fazendo a prosecução da obra de Jesus. O Espírito Santo está dando prosseguimento àquilo que é de Jesus. A palavra outro consolador fala muito. Isso é gramática bíblica. Você escrever, e Jesus fala assim: ele, vós, ou nós. Na luz da gramática, é um pronome pessoal e masculino. O Espírito Santo é Deus. Quando Yahushua, o eterno Salvador, fala outro consolador, ele está colocando o Espírito Santo igualzinho ele mesmo. Assim está provado que o Espírito Santo é uma pessoa, que o Espírito Santo não é uma força viva, como diz a testemunha de Jeová. O Espírito é Deus. Presta atenção. Aqui a palavra consolador, na sua Bíblia, na minha, em todas as Bíblias, está com letra maiúscula. Assim, letra maiúscula se torna um substantivo próprio. É um sonativo masculino e singular, significando que ele é Deus. E Jesus disse: ele me glorificará. Ele, pronome pessoal de pessoa. Então o Espírito é Deus. O Espírito é Deus. O Espírito é Deus. Se a glória do Espírito aí, o Espírito é Deus. Se a graça do Espírito, o Espírito é Deus. É por isso que ele te ajuda a orar. Ele te santifica, ele te liberta, ele entra na sua vida, ele salva, ele compreende, ele entende, ele purifica, ele te leva a Cristo, ele quando te leva para o céu. O Espírito está aqui na igreja, a sua presença é notória. O Espírito Santo é necessário. Então o Senhor está me dizendo que o Espírito Santo está comigo quando eu choro. O Senhor está me dizendo que o Espírito Santo está comigo quando eu passo pela prova. O Senhor está me dizendo que o Espírito Santo está comigo quando eu estou enfermo. Então, eu vou descer o nível disso aqui para você entender. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que o próprio Deus está comigo em todas as fases da minha vida. Explica a igreja. Tem que ser aquela época, mais 2000 anos atrás. Atos 1:8. Mais. Leia. Aleluia. Você pode saber como, mas é aleluia. 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 Vai ser tempo. Não perde foco, não. Vai ser tempo. Atos 1:8. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, e há de vir sobre vós, e sereis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Acontece que, quando Jesus fala, mas recebereis poder, Jesus está usando uma palavra na sua língua original. Sim, mas quando foi traduzida, isso foi traduzida pelo grego koiné. E no grego koiné, a palavra poder significa dunância.
E Atos capítulo 1, versículo 8, tem a ver com Atos capítulo 2, quando o profeta Joel lança aquela profecia, que nos finais dos tempos, o Espírito Santo não ia escolher, mas ele ia encher criança, ia encher velho, ia encher novo, ia encher aquele que tem vontade de receber a presença do Espírito Santo. Eu quero convidar aqui essas mulheres, essas grandes criaturas, para louvar Deus aqui com ele maravilhoso, muito abençoado. Manuel e Emanuel, em nome de Jesus.